Olá, meus amados irmãos, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que temos aqui no canal. Toda quarta e todo domingo nós estamos sempre colocando um vídeo novo aqui no canal. E você que vai assistir de manhã, de tarde, de noite ou à noite, que Deus te abençoe, que você possa abrir seu entendimento para entender a mensagem da hora e abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem prometido e prometeu e cumpriu através daquilo que ele falou na sua escritura. Mas os dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou seus servos, a saber, os profetas. E nós cremos que essa escritura de Apocalipse 10, 7 é uma escritura que se cumpriu cabalmente, já está cumprida. Ela não vai se cumprir, ou se cumprir uma parte, e ainda tem outra parte para se cumprir. Ela se cumpriu cabalmente no ministério do sétimo anjo, que se cumpriu através do irmão William Marlon Branham. Nós cremos nisso. Muito bem. Vamos abrir a escritura na primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 10 ao 11 de Efésios, para mais uma mensagem para nossa meditação hoje. Muito bem, Efésios, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11, e diz assim as escrituras sagradas. Isso aqui é Paulo. Paulo, todo mundo sabe, os irmãos da mensagem sabem que Paulo foi o primeiro mensageiro profeta da era. Diz assim as escrituras: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Eu quero que você preste bem atenção, irmão, e que você estiver ouvindo alguma zoadinha, porque está chovendo muito aqui na Paraíba. Desde madrugada que está chovendo forte aqui na Paraíba, tá bom? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação. A palavra dispensação, irmão, ela carrega um significado composto. Ela significa tanto um período de tempo, ou como também ela significa a economia de Deus. Então, toda vez que você for ler nas escrituras a palavra dispensação, você sabe que ela tem esses dois significados: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Verso 11. E nele que é em Cristo, digo, em que também foste feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então, baseado nessa escritura de Efésios capítulo 1, versículo 10 ao 11, o nosso tema hoje da nossa palestra é: tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Esse é o tema da nossa humilde palestra de hoje. Tudo está em Cristo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você crê que todas as promessas, preste bem atenção, você crê que todas as promessas que Deus prometeu aos seus filhos estão em Cristo? E aí? Você crê nisso? Você crê que tudo aquilo que Deus falou, todas as promessas, milênio, arrebatamento, tudo, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento, santificação, justificação, tudo isso que Deus prometeu para os seus filhos está em Cristo? Porque olha o que é que a Bíblia diz aqui, irmão, em Filipenses. Deixa eu tomar aqui a escritura. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Não, perdão, não é perdão. Filipenses não é Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 19, perdão, 19 de Filipenses. A gente vai ler
o capítulo 1, verso 19, e depois vamos ver o capítulo 2, versos 9 de Filipenses, de Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ao Colosso, capítulo 1, verso 19 diz assim: porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. Tudo. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo que era de Deus. Todos os seus atributos absolutos, tudo. As promessas, tudo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso foi Colossenses, capítulo 1, verso 19, e o capítulo 2, verso 9, que tudo está nele. Então, você crê nisso, irmão? Você acredita que todas as promessas, tudo aquilo que ele prometeu, que Deus prometeu para os seus filhos, está em Cristo? E aí? Qual é o teu entendimento? Qual é o teu conhecimento que tu tem sobre isso? Especificamente o povo da mensagem. Porque a maioria dos pregadores, irmão, e eu falo isso não querendo criticar pessoalmente ninguém. Não é questão pessoal. A minha questão aqui é doutrinária. Eu sei que eu estou sendo muito criticado por alguns pastores. Mas eles não têm coragem de ligar ou conversar comigo porque eles não têm argumento para derrubar aquilo que eu falo. Porque tudo que eu falo eu provo na Bíblia e na mensagem. Então o que é que eles fazem? Eles ficam atacando a minha vida pessoal. Ah, esse cara aí, ele não é pastor não, ele não tem... Ele toma conta de qual grupo? Qual é o grupo dele? Qual é a igreja dele? Nada, ele tá... Não. Perdão, ele tá aí fazendo confusão. Não. Eu sempre falo que eu não tô aqui fazendo confusão com ninguém. Eu não tô aqui para tirar ninguém da sua igreja. Seja ele de qual comperismo ele seja do comperismo, do aperto play, da terceira puxada, seja lá o que for. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar e te mostrar aquilo que o profeta trouxe para nós e que muitos pastores estão deixando para lá. Não estão ligando, não. Aqui na Paraíba, o pastor daqui, o chefe dos Nicolaitas aqui na Paraíba, está levando o povo para o movimento pentecostal, grito, pulo e zoada. Como... está pregando a teologia da prosperidade para o povo, dá mensagem aqui no estado da Paraíba. Então meu trabalho aqui não é querer tirar tudo da tua igreja, tirar tudo do teu pastor, não. Eu estou aqui para te ajudar e mostrar a mensagem que Deus trouxe para nós. Qual é a etapa da mensagem que Deus trouxe para nós? Eu creio em cura divina, creio sim. Eu creio nos dons, mas nós precisamos entender a mensagem da hora. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não quero tirar tudo da tua igreja, do teu pastor, não. Aí muitos pastores, por não ter argumento para me derrubar, eles ficam falando essas besteiras aí. Mas não tem coragem de vir conversar comigo aqui em casa, ou então ligar para mim e dizer, irmão Jailson, o senhor está errado nisso, nisso, nisso. Não, eles não fazem isso porque eles não têm argumento, eles não têm. Porque tudo que eu falo eu mostro dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Aí não tem chance. Então eles ficam atacando a minha vida pessoal, dizendo, ele é pastor de quê? Qual é o grupo que ele está tomando conta? Mas isso aí a gente deixa passar por cima disso e continuamos. Então, é isso aí, irmão. Então vamos pegar nisso aqui. Tudo está em Cristo. Todas as promessas que Deus prometeu no decorrer dos tempos, no decorrer da dispensação, e depois o que ele prometeu fora da dispensação, tudo está em Cristo. Vamos pegar as escrituras. Vamos começar aqui no Evangelho de João, para provar que tudo está em Cristo, irmão. Fora de Cristo não há promessa. Não há promessa. Vamos começar aqui no Evangelho de João, capítulo 8, para provar que tudo está em Cristo. Deus colocou tudo em Cristo. Tudo em Cristo. João capítulo 8, versículo 12 de João. Vamos começar por aqui. E falou, pois, Jesus outra vez, dizendo... Isso é Jesus falando. O próprio Senhor Jesus Cristo. A manifestação da deidade.
aquele que a deidade habitou corporalmente. Ele está dizendo isso. Falou, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Está vendo aí? A luz e a vida está em quem? Em Jesus Cristo. A luz e a vida. A luz da hora. A revelação do dia. E a vida está em Cristo. Vamos para outra escritura. Capítulo 10 de João. Vamos sair do capítulo 8, vamos para o capítulo 10 de João. Versículo 10 de João. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida, e a tenha com abundância. Aqui é um versículo, é um texto que muitos pregadores, especificamente os chamados da teologia da prosperidade, tomam isso aqui para dizer que Deus nos dá vida com abundância, e a vida com abundância agora. Essa vida aqui com abundância não tem nada a ver com essa vida natural, mas está falando da vida eterna. E então a eternidade está em Cristo. A palavra vida eterna vem da palavra grega zoe, quer dizer a vida do próprio Deus. Você carregando em si a vida do próprio Deus. Mas para isso tem que estar em Cristo, porque está nele. Olha o que a Bíblia diz. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Então, tanto a luz como a vida está em Cristo. Tudo está em Cristo. Versículo 12, capítulo 12 do Evangelho de João. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 40. Versículo 47. Olha aqui. Olha aqui. Eu estou lendo as escrituras, onde prova que tudo está em Cristo. Tanto as promessas da dispensação, como as fora da dispensação. Por que eu digo isso? Porque Paulo disse: pregai no tempo e fora do tempo. Quer dizer, pregai no tempo que tem era e depois que a era acaba. Devemos continuar a pregar. Porque tem promessa durante as eras e tem promessa fora das eras. Vamos lá. João capítulo 12, versos 47 em diante diz assim. Isso aqui é muito profundo. Se alguém ouve as minhas palavras, isso aqui é Jesus falando, palavras no plural. Você vai encontrar sempre ele falando dessa maneira. Tem vezes que ele usa a palavra no singular. Quando ele usa a palavra no singular, ele está referindo a palavra do dia, da era. E quando ele fala no plural, ele tá falando da palavra que ele deu para cada era. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Para cada era, ele mandou um mensageiro com uma porção da palavra do dia. Mas ele diz aqui, preste bem atenção. Se alguém ouvir as minhas palavras, 2000 anos de história da igreja, e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvar o mundo. Agora não quer dizer que ele vai salvar o sistema, mas os indivíduos desse sistema. Quem me rejeita a mim, versos 48. Quem me rejeita a mim não recebe as minhas palavras. E isso aconteceu durante as eras da igreja. De Éfeso até Laodiceia, muitas pessoas rejeitou a sua palavra que ele enviou para o mensageiro. Quem me rejeita a mim não recebe as minhas palavras. Já tenho quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa de julgar no último dia. Qual é o último dia? O último dia ficou para trás, irmão. Porque a última era foi Laodiceia. E ela acabou já. A última era acabou já. Então a palavra que Deus enviou para a última era de julgar. E o julgamento é uma dispensação. Ele tem começo, tem meio e tem fim. O julgamento do trono branco, irmão, já foi estabelecido. Muitas pessoas estão sendo julgadas nesse momento.
individualmente. Olha o que Jesus disse. Quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, a palavra de hoje, a mensagem de hoje, está julgando muitas pessoas por rejeitar a palavra. Mas vamos adiante. Que o assunto não é esse, o assunto é tudo está em Cristo. Então, até o juízo, até o julgamento está em Cristo, porque Cristo é a palavra do dia. Vamos adiante. Capítulo 14 do Evangelho de João, versos 6 ao 7. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que o caminho, a verdade e a vida está em Cristo. Tudo está em Cristo. Verso 7. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, Deus, o caminho, a verdade e a vida, tudo está centralizado, está corporalizado, está materializado em Cristo. Tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Fora de Cristo você não consegue nada. Tudo está nele. Agora, versos 23 do capítulo 14 de João. Jesus respondeu e disse, preste bem atenção, isso aqui é importante. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos no plural, quer dizer, tanto o Pai como o Filho, a plenitude, e isso aconteceu com o sétimo anjo. Com o sétimo anjo veio a plenitude. Conosco é parte. Uma parte em mim, uma parte em você, uma parte em Cicrano, uma parte em Beltano. Mas no sétimo anjo veio em plenitude. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. A plenitude da divindade vem e habita na igreja. Então, tudo está em Cristo, vida, caminho, o próprio Deus, a plenitude, está tudo em Cristo. Vamos adiante. Vamos agora para Romanos, capítulo 5. Romanos 5, verso 9 ao 10. Isso aqui agora é Paulo falando. A gente viu Jesus falando e agora é Paulo falando. Logo, muito mais agora, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Nele, sangue dele, seu sangue, a salvo. Então tudo pertence, tudo está nele. Salvo da ira. E essa ira, irmão, não é futurista não, como muitos estão esperando ainda acontecer. Ela já está acontecendo, porque ela atinge espiritualmente nas pessoas. Enquanto as pessoas esperam aquilo acontecer literalmente, ela está acontecendo numa esfera espiritual e as pessoas não sabem. Mas veja a condição da religião, veja a condição da igreja, da própria mensagem, como é que está? Os pastores. Veja o mundo político, o mundo religioso, como é que está? É a ira de Deus, irmão. Mas Deus está salvando os seus filhos disso aí. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a salvação, a sua vida e a reconciliação está tudo em Cristo. Tudo está em Cristo. Vamos adiante. Agora, vamos para o capítulo 6. Versos 3 ao 5 de Romanos. Vamos adiante. O nosso tema hoje é tudo está em Cristo. Eu estou nas escrituras mostrando que tudo que você precisa, toda promessa, vida, salvação, tudo está em Cristo. Tudo está nele. Que você não tiver em Cristo, você não tem nada disso. Romanos capítulo 6, versículo
Romanos capítulo 6 agora, versículo 3 ao 5. Ou não sabeis, olha Paulo falando. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso aqui é uma pergunta. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora, como é que fica os que são batizados no nome da Trindade? Hein? Como é que fica? Aqueles que são baseados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São baseados na morte em quem? Porque aqui Paulo está dizendo assim, ó. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, não em Pai, Filho e Espírito Santo, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Olha aí, a vida, a ressurreição, tudo está em Cristo. E Paulo diz, porque se formos ser plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Olha aí, olha o que Paulo está nos ensinando. Que, irmão, tudo, ressurreição, vida, tudo está em Cristo. Por isso que Efésios capítulo diz que todas as coisas do céu e da terra estão congregadas nele. Vamos adiante. Vamos para o capítulo 8. Eu quero ler mais uma porção, para depois a gente entrar nas mensagens do profeta, para a gente trazer o assunto sobre tudo está em Cristo. Vamos para o capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2 de Romanos. Capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação, não há condenação, não há juízo, não há julgamento. E eu falei no começo do vídeo que o julgamento do trono branco é uma era, é uma dispensação. Ele tem início, meio e fim. Ele já começou. Muitas pessoas estão sendo julgadas. Como é que é, irmão Jesus? Por aqueles que rejeitam a palavra do dia, estão sendo julgados individualmente, nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora, veja a promessa. Portanto, agora nenhuma condenação, nenhum julgamento há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, para aqueles que são selados com o selo de Deus do dia, não há julgamento para ele está livre do julgamento. É por isso que o profeta disse que a noiva vai estar no julgamento, mas ela não vai ser julgada, ela está ajudando. E isso não está para frente, isso começou lá atrás e estamos prosseguindo. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí. Deixa eu voltar novamente a essa escritura. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne é segundo a religião, é segundo a igreja, mas segundo o Espírito é quando você é batizado, quando você é selado com o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Quer seguir os mandamentos? É seguir em Cristo. Porque tudo agora está em Cristo, irmão. Meu Deus, isso é tremendo demais, irmão. Isso não tem como você dizer que isso aí é invenção minha, ou eu estou usando alguma exegese fora do contexto. Não, mostrando que tudo está em Cristo. Tudo as promessas, tudo que você precisa para a vida eterna, para a vida espiritual, está em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, de 2 Coríntios, verso 17, você conhece isso mais do que eu? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, olha o que é que Paulo diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você veja que o novo nascimento está em Cristo.
Perguntaram para o profeta de Deus na mensagem Cristo é o mistério revelado, parágrafo 234, não estiver equivocado, perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, o que é o novo nascimento? Ele disse: o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Então, aonde está o novo nascimento? Está em Cristo. Não, irmão Jailson, eu faço parte do comperismo de Santa Catarina. Eu faço parte do comperismo de Joinville. Eu faço parte do comperismo de Goiânia. Eu faço parte do comperismo de João Pessoa. Não importa que você faz parte desses comperismos, você está fora de Cristo. Você não tem um novo nascimento. Você apenas nasceu da carne, porque nascer da carne é nascer da igreja. É nascer do sistema religioso. Mas veja o que aqui Paulo está dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Ele tem um novo nascimento. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E esse Cristo aqui, irmão, não é o Cristo das eras, mas é o Cristo do dia. É a manifestação de Cristo para nós hoje. E quando eu digo nós hoje, não é nós hoje não. Foi no tempo do sétimo anjo, hoje estamos sendo beneficiados por Cristo, que se manifestou na pessoa do sétimo anjo. É isso. É isso que precisamos ter entendimento, irmão. Vamos adiante com a Bíblia. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Depois dessa escritura eu vou ler mais outra para a gente encerrar aqui essa parte de escritura, para a gente entrar na mensagem profética, para provar que tudo está em Cristo. Aí você pergunta: e qual é o benefício que eu ganho, irmão Jailson? Vamos lá, vamos ver. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipo, e com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Que a graça e a paz é parte de Deus, mas foi manifestada em quem? No Senhor Jesus Cristo. Porque tudo está nele, irmão. Tudo está nele. E para você ter esses benefícios, você tem que ter Cristo, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ser selado com o batismo do Espírito Santo, senão você não tem, você está fora. Eu quero ler aqui as últimas escrituras. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Para a gente entrar dentro da mensagem. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Veja o que é que a Bíblia diz. O que vencer. Aqui está no singular. O que vencer. Não os que venceres, mas o que vencer. Isso está se referindo ao mensageiro do dia e depois os que são beneficiados com a mensagem daquele mensageiro que Deus enviou para a era. O que vencer será vestido de vestes brancas. Quer dizer, corpo glorificado. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha aqui. Olha a promessa que Jesus dá para os vencedores, para o que vencer. Corpo glorificado. E ele confessa isso diante de Deus, que é seu Pai, e dos mensageiros. Tudo, irmão, está em Cristo. Essa é a promessa que ele estabeleceu para nós, mas tudo está nele. Para nós alcançarmos, irmão, devemos estar em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Versos 12 agora do capítulo 3 de Apocalipse, para encerrar essa parte aqui das Escrituras. A quem vencer, sempre falando do indivíduo. E esse indivíduo é o mensageiro da era. E depois os outros que estão
que foram representados no mensageiro, os outros eleitos, recebem a recompensa, recebem o benefício. E a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. E dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, o meu novo concerto, a minha nova aliança, a minha nova mensagem, o meu novo pacto. Tudo está em Cristo. Mas para você receber isso, irmão, esses benefícios, você tem que aceitar a mensagem da hora. Muito bem. Muito bem. Lemos as escrituras. Agora, vamos tomar a mensagem do sétimo anjo para ver, para nos trazer luz, para ver o que isso nos traz, qual é o benefício, irmão, que isso nos traz para nós agora do tempo do fim. Porque o tempo do fim, irmão, não está para frente, o tempo do fim está para trás. Vamos começar aqui com a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Do dia 17/12 de 1959. 1959, parágrafo, eu vou ler 2 parágrafos, o 3 e o 75. Olha o que aqui o sétimo anjo diz. Ele está falando aqui que, ele diz assim, ó, ontem à noite estávamos falando sobre o que era ele, o que é o Espírito Santo. Ontem à noite ele pegou um sermão com esse tema, o que é o Espírito Santo. E agora ele vai dizer assim, ó, e descobrimos ser ele quase tudo que Deus nos prometeu. Nele encontramos exatamente o que a igreja de Deus necessitaria. Nele. Quem é esse nele? Cristo. Encontramos ser ele o selo. Agora, qual o selo? O selo do dia. Porque são 7 selos, irmão. Qual desses 7 selos nós estamos vivendo hoje? Nele, encontramos ser ele um selo, um confortador, o descanso, olha aqui o milênio, o descanso, para aqueles que esperam um milênio lá para 2050, olha o que ele está dizendo aqui, o descanso, e a alegria, e a paz, e a ressurreição, e tudo que Deus prometeu para a sua igreja está dentro do Espírito Santo. Tudo está em Cristo. Tudo que Deus prometeu para a sua igreja está dentro do Espírito Santo. Agora você tem que saber, irmão, qual dispensação estamos vivendo hoje. O profeta de Deus na mensagem, reconhecendo o Senhor disse sua mensagem, parágrafo 25 da tradução de Goiânia e o 22 dos crentes da Bíblia, ele fala que precisamos reconhecer 4 coisas. A hora, a era, o sinal e a mensagem. A hora. Será que os pastores da mensagem sabem que hora nós estamos vivendo? Hein? Será que é essa hora de relógio? Hein? Que o profeta está falando? Será que os pastores da mensagem, especialmente esses pastores da terceira puxada, né? Que é a abertura da palavra, que fala, não, foi um homem ungido, agora é um povo ungido, não sei o quê. Será que ele sabe a hora que estamos vivendo? Será que ele sabe a era que nós estamos vivendo? Qual é a dispensação que estamos vivendo? Será que ele sabe o sinal que nós estamos vivendo? E a mensagem? Aí que está, irmão. Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, ó. Encontramos ser ele o selo, um confortador, o descanso, em outras palavras, o milênio, e a alegria, e a paz, e a ressurreição. E tudo que Deus prometeu para a sua igreja está dentro do Espírito Santo. Tudo está em Cristo. Vamos para o parágrafo 75 da mesma mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, tradução de Goiânia. 75. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção nas palavras do sétimo anjo. Agora,
As obras que eu faço, reticência. Aí ele diz assim: Deus está na sua igreja para continuar suas obras. Escuta só, irmão. Deus está em sua igreja para continuar suas obras. Aí tem alguns pastores, né? Nada contra a pessoa deles, mas contra a doutrina que eles pregam. Que ele está vendo aí, irmão? Foi um homem ungido, agora é um povo. Mas cadê as obras? Que o irmão Branco está dizendo assim, que Deus está na sua igreja para continuar suas obras. Mas cadê as obras? Cadê? Que eles estão realizando as obras? Que eles estão dando a continuidade das obras? Não, irmão. Isso aconteceu com o 7º anjo. Porque, veja só, Deus está em sua igreja. Singular. Igreja. Se referindo ao vaso do dia, ao mensageiro do dia. O primeiro eleito, o último eleito. O primeiro grão sendo movido. Ele que continua as obras de Jesus. Mas cadê os pastores que diz isso? Foi um homem ungido, agora é nós, irmão. Um dia foi Apocalipse 10, de 1 a 7, agora é Apocalipse 8 a 11, que somos nós. Mas cadê as obras? Não tem não, irmão. Que se cumpriu com o 7º anjo. Isso porque ele enviou o Espírito Santo. Agora, ele sabia daquilo. Ele sabia que isso não seria, isso não poderia ser feito daquela forma. Então, isso foi dado de outro modo. Então, ele teve que enviar. Aí o profeta diz assim, ó, o pai enviou o filho e colocou tudo que está no filho em vocês. Será que está isso mesmo? Em vocês? Não, irmão. O pai enviou o filho e colocou tudo que está no filho em você. Em você quem? Aqui está no singular, irmão. Por isso que Apocalipse 10, 7 diz, mas nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou seus servos, a saber, os profetas. Então isso aqui, irmão, foi colocado no indivíduo, no 7º anjo, o cumprimento cabal disso. Não em todos nós. Agora, os outros eleitos estão sendo beneficiados por aquilo que se cumpriu no 7º anjo. É isso que deve ser observado. Os pastores não estão sabendo disso, irmão. Só quer saber de viagem. Viajando para lá, viajando para cá. E de aprender com uma mensagem, está aprendendo com os outros pastores. Agora eu me lembro daquele francês, né? Eu acho que era francês, né? Da Tábua Redonda, né? A Tábua Redonda. Dos mosquiteiros, né? Eu me lembro. Os pastores da mensagem viraram mosquiteiro. Eles se juntam, eles se ficam em volta de uma mesa redonda para discutir, de pegar a mensagem diretamente da mensagem. Eles ficam pegando de um pastor, que o pastor acha disso, que o pastor acha. Misericórdia, Jesus. O pai enviou o filho e colocou tudo que está. Veja que aqui é singular. Aqui está no presente. O certo era para ser assim, ó. Era para ser desse jeito. O pai enviou o filho e colocou tudo que estava, mas está falando do tempo do 7º anjo. O pai enviou o filho e colocou tudo que está no filho em você. E as mesmas obras que ele fez, as próprias obras agora que Jesus fez, você também fará a igreja. Singular, mais uma vez. Farão a igreja. Não gostaria você de fazer as obras de Deus? Jesus disse, se queres fazer as obras de Deus, crê em mim. Como você crê nele, você não pode fazer isso até que você tenha o Espírito Santo. E ninguém pode dizer o que ele é o Filho de Deus, você está dizendo o que outras pessoas dizem. É o que muitos pastores, irmão, estão falando. Eles estão falando o que outro pastor está dizendo. Isso prova que ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele pode ter o dom do Espírito Santo, mas o selo não. Ele estava falando aquilo que o mensageiro falou. Porque ele estava sendo beneficiado pela mensagem do 7º anjo. Mas na realidade os pastores falam o que o outro falou. O que o pastor fulano... Eles se reúnem, sabe? Eles se reúnem numa mesa redonda, numa tábua redonda, os mosquiteiros, para
discutir sobre a mensagem. Meu Jesus. Vamos adiante com a mensagem agora. Lemos a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. E agora vamos para a mensagem. A palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original do dia 18 de março de 1963. Parágrafo 95. Olha o que aqui o profeta diz. Isso aqui, irmão, é muito importante para o povo eleito de Deus. A minha missão, isso é o profeta falando. A minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado para reticência. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que faria, vê? E contar ao mundo. Minha missão, e eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Isso aqui já se cumpriu, irmão. Porque a vinda já aconteceu. É precursar a vinda da palavra. Vê? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio. O descanso. Oh, glória a Deus. E Cristo em si tem o milênio. E tudo bem ali, porque ele é a palavra. Vê? Agora eu te pergunto. Você tem Cristo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Você recebeu o selo do dia? Então que você recebeu essa promessa, então você está no milênio, porque o milênio não é literal. Para muitos pastores estão esperando o milênio literal aí, mas o milênio é espiritual. O profeta de Deus, na mensagem Ed Satânico, parágrafo 102, se eu não estiver equivocado, ele diz que o milênio está sendo gerado em você. Minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado. Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que faria. Vê? E contar ao mundo. Minha missão, e eu creio, na terra é o quê? É precursar a vinda da palavra. Vê? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio. E tudo bem ali, porque ele é a palavra, vê? Tudo. Não só o milênio, mas tudo. Tudo que a igreja de Cristo precisa está em Cristo. Meu Deus. Irmãos, queridos irmãos. Essa é a promessa que Deus prometeu para o tempo do fim. E hoje estamos sendo beneficiados por isso. Irmão, isso é maravilhoso demais. Isso regozija a nossa alma. E veja quem está falando isso. Eu sou um homem enfermo. Eu tenho um problema renal. Essa semana, um certo irmão perguntou para mim: irmão Jailson, como é que o senhor está? O senhor está bem? Eu disse: estou, irmão. Apesar de todas as lutas, né? 3 vezes por semana eu tenho de ir no hospital, fazer tratamento de hemodiálise. Mas graças a Deus, irmão, porque o que importa não é o meu corpo. Esse corpo aqui um dia vai cair. Mas é a minha alma. A minha alma está no reino. A minha alma está descansando no milênio. Isso que importa. Irmão disse, irmão Jailson, que todos os cristãos tivessem essa convicção, a gente tinha até um cristianismo mais melhor. Mas o povo não quer saber disso. O povo só quer saber da carne. E veja quem está dando esse testemunho é um homem doente. Um homem que tem problema renal. Mas o que importa, irmão, é a minha alma. A minha alma está no descanso. Está no reino milenial agora. Porque o milênio está em Cristo. Deixa eu ler mais isso aqui, irmão. Deixa eu ler mais isso aqui, que isso aqui é maravilhoso demais. Olha, só a parte final aqui, ó. E em Cristo, em si, tem um milênio. E tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Não só o milênio, não só o descanso, mas tudo, todas as promessas, está em Cristo. E que eu tenho Cristo, e que eu sou selado com o Espírito Santo, eu estou no milênio. Oh, glória a Deus. Irmão, deixa eu ler aqui o meu último parágrafo, para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, que está maravilhosa. Eu sei que muitos irmãos da mensagem não vão concordar comigo, mas, irmão Jailson, o senhor mudou a sua crença? Não, eu não mudei. Não mudei a minha crença. Eu dei uma parada, deixei de ouvir esses pastores aí, especialmente esses dinossauros, deixei de participar da tábua redonda dos 4 mosquiteiros,
porque eu fazia parte dos 4 mosquiteiros, fazia parte da tábua redonda. E eu deixei isso para lá e fui diretamente para a mensagem da hora. Desvaziei a minha mente todinha com os ensinamentos da tábua redonda dos 4 mosquiteiros e fui diretamente para a mensagem. E hoje eu só creio o que a mensagem fala. Festa das trombetas, do dia 19 de junho de 1964, parágrafo 57. Para nós encerrar a nossa humilde palestra de hoje. Tá bom, meus irmãos? Diz aqui o profeta de Deus, William Branham. Agora, recorde, Deus é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora recorde, Deus é a palavra. E a cada era, ele atribuiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele atribuiu na era da igreja. Aí li aqui. E os 7 selos revelam a totalidade disso. E quem é o selo? Irmão, o selo, ele está em 2 esferas. Numa esfera natural e numa esfera espiritual. Na esfera natural, 90% dos pastores da mensagem conseguem. Mas na esfera espiritual não consegue. Mas o irmão Brana disse no parágrafo 202 da mensagem ao nascer do sol, ele diz assim, que Cristo abriu os selos. Isso aí é a esfera natural. Cristo abrindo os selos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Quinto selo. Sexto selo, quinto selo, as almas de baixo. Sexto selo, a ilha do cordeiro. E o sétimo selo. Isso aí é a parte natural. Mas o profeta disse assim, e Cristo é o selo. Aí é a esfera espiritual. Aí é o cumprimento cabal das escrituras que se cumpriu no ministério do 7º anjo. E o profeta diz aqui, ó. E os 7 selos, Cristo. Eu podia ler assim, ó. E Cristo revela a totalidade disso. Está vendo? Irmão, que Deus nos ajude. Eu não estou aqui, como eu já falei, não estou aqui para criticar ninguém. O meu propósito aqui é te ajudar, é te mostrar o que Deus tem feito através do ministério do 7º anjo. Eu não quero tirar você da sua igreja. Pode continuar na sua igreja. Qualquer coisa você confronta você com seu pastor. Mas eu não quero tirar você da sua igreja. Eu quero lhe ajudar e mostrar aquilo. Eu quero tirar você da reunião dos 4 mosquiteiros da tábua redonda. Eu quero tirar você disso aí, irmão. Porque enquanto você estiver na tábua redonda ouvindo os 4 mosquiteiros, você não vai entender a mensagem da hora. Saia disso. E abra sua mente para receber a mensagem da hora, tá bom? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. E eu peço mais uma vez a você, que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal Jailson HM TV. Estamos crescendo devagarzinho. Nós estamos já com 453 inscritos. Pela graça de Deus, Deus nos ajudando. O nosso propósito aqui não é pegar inscrito, mas é ajudar aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. Que Deus abençoe. Se Deus permitir, estamos de volta aqui na quarta-feira com mais uma palestra aqui no canal Jailson HM TV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor.